E aí no chat, colocar presença, por favor. Escreve aí presente todo mundo. Presente, 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 presente. Muito bem, vai lá. Que depois, se eu esqueci de alguém, dá para eu buscar aí, tá? E também vou colocar o slide para a gente. Nossa, mãe. Bom dia, Isabelle. Quem mais chegou? Isabelle. Peraí. Isabelle. Laura, Maria, mais Samuel, Sofia. Ah, perdi. Giovana. Bom dia. Muito bem. Giovana, Isabela, escreve presença aí para mim no chat. Isabelle, tá? Pois é, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais essa semana. Todo mundo que chegou, marca presença no chat, tá? Não vou mais conferir presença agora. E vamos lá, vamos contar a história. Pessoal, passando aqui, né, uma retrospectiva, a gente começou a falar na semana passada do primeiro reinado com Dom Pedro I. É um primeiro reinado que teve início em 7 de setembro de 1822, mas que foi um processo longo até o reconhecimento de Portugal da nossa independência, reconhecimento necessário para que os outros países europeus. Para lá. Deixa eu botar o Vinícius para dentro. Bom dia, Vinícius. Para que os outros países comercializassem com a gente. Então, nós tivemos que indenizar Portugal em 2 milhões de libras, e esse dinheiro já foi emprestado pela Inglaterra, reforçando ali laços, né, que iriam se perpetuar até a República, né, de dependência, de acordos vantajosos para a Inglaterra. E ali o Brasil nasce, né, como um país independente politicamente, mas dependente economicamente, até porque durante o primeiro reinado, a gente vai ver, a gente não tem um destaque mais para o ouro, o açúcar já decaiu há muito tempo, e o café, ele começa só, peraí, bom dia, Anthony, só a partir, né, da década de 30, que é justamente o momento em que o primeiro reinado está em decadência, está desaparecendo. 1831, Dom Pedro vai vazar do Brasil. O que a gente viu na semana passada? Primeiro, os conflitos pessoais de Dom Pedro I, casado com Dona Leopoldina, mas também vivia a olhos vistos pela sociedade com a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro, também com quem teve vários filhos, e aí vinha sempre aquela imagem ruim, né, de alguém que fugia às regras conservadoras da sociedade, né, valores cristãos, católicos, dessa vida, né, com tantos filhos, tantas mulheres, filhos ilegítimos, e isso vai contribuir para uma imagem ruim de Dom Pedro frente à sociedade. Nós vamos ver que a opinião pública, apesar de não contar muito naquele momento, ela não tem uma boa referência de Dom Pedro. Dom Pedro não é uma pessoa querida. Quando ele foi embora em 7 de abril de 1831, a maior parte da população, né, vai ter aquele sentimento de que foi tarde. Essa figura é José Bonifácio, um grande mentor de Dom Pedro, que em vários momentos também entrou em atrito com ele, chegou a ser preso por Dom Pedro, mas depois também vai ser escolhido por Dom Pedro para educar o filho, né, menor de 5 anos, que é Pedro de Alcântara, que futuramente será nosso Pedro II. Então, José Bonifácio, entre tapas e beijos aí, teve uma vida muito próxima de Dom Pedro I.
Destacamos, logo no início do primeiro reinado, bem na chegada do governo, a Noite da Agonia, que marca a divergência com Dom Pedro em relação ao projeto constitucional elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte, em 1823. Um projeto que ficou ridiculamente, ridicularizado mesmo no período, até pelo próprio Dom Pedro, conhecido como Constituição da Mandioca. Não é uma Constituição, porque não ficou pronto, não foi assinado. E o que esse projeto trazia que irritou tanto Dom Pedro? A limitação da participação dos portugueses, ao exigir que alguém, além de ter uma renda mínima, produza farinha de mandioca, né? 100 alqueires de farinha de mandioca, o que não seria possível para a maior parte dos comerciantes portugueses localizados nas áreas urbanas, né, com a economia bem focada na atividade comercial e não na agricultura. Então, era uma forma sutil de garantir a participação política só para os fazendeiros, só para os latifundiários brasileiros. Outro problema que Dom Pedro também entrou aí, né, pegou pesado, foi o fato de quererem limitar o poder dele. Nós estamos no século XIX, esse pessoal pensa com a cabeça do século XIX, onde a maior parte da monarquia na Europa já eram simbólicos, os reis, né, monarquias constitucionais. O próprio Portugal, depois da Revolução do Porto, passa a ter uma Constituição, onde o poder de decisão é para o parlamento, né, o rei é simbólico, e queriam fazer uma versão igual aqui no Brasil, mas Dom Pedro interrompeu, e naquela ameaça de matar todo mundo que está ali dentro, deu, né, aquela virada de noite até o amanhecer para a galera esvaziar o espaço. Ninguém morreu nesse episódio, mas o clima de tensão marca o que viria a ser toda a vida política de Dom Pedro no nosso primeiro reinado. Então, Noite da Agonia. Saíram, né, os brasileiros de cena, Dom Pedro entra, então, com um grupo de apoiadores portugueses e, juntamente com as vontades de Dom Pedro. Alguém chegou? Peraí. Não. Então, juntamente com a vontade de Dom Pedro, e com a parceria dos portugueses, que queriam mesmo um rei autoritário, centralizador, isso garantiria aos portugueses não só a participação política como benefícios, e isso é fato, não era só uma ilusão dos portugueses. Todos os cargos políticos, na maior parte do primeiro reinado, foram ocupados por portugueses, de ministérios, a conselheiros, a secretários, né? Dom Pedro meio que exclui a presença da elite brasileira. Isso é um erro, porque naquele momento o jogo de vaidade política, assim como hoje, vai já criar todo aquele ranço, aquela antipatia dos brasileiros, principalmente da elite, né, que vai sustentar a economia, uma economia que não vai bem, mas depende dos latifundiários, e eles não vão ser reconhecidos, não vão ser convidados, não vão se aproximar de Dom Pedro. Dom Pedro, então, outorga, impõe. A palavra outorgar significa impor. Ele cria uma Constituição sem discussão, sem participação, né, focada bem dentro dos próprios interesses. E aí, o que a gente viu de Dom Pedro? Né? Aí, essa imagem é uma alegoria que coloca Dom Pedro mesmo como protetor do Brasil, o Brasil representado por essa Índia branca, né? Mas a Índia, né, salva aqui pelo Brasil, ou seja, o Brasil, né, amparado, salvo, né, desse mal que acomete aqui, né, na referência da imagem, o Dom Pedro, então, como alguém que é o protetor do Brasil, é alguém que vai conduzir esse país a um futuro próspero. Não vai ser bem isso, não. O que a gente destaca da Constituição de 1824? Também a gente já tinha comentado sobre isso. O poder moderador, que é um diferencial e que coloca Dom Pedro acima dos demais poderes. Então, o Brasil convive com 4 poderes, sendo de exclusividade de Dom Pedro, não só o poder moderador, mas o executivo. Portanto, o legislativo e o judiciário são meio que simbólicos, né? Eles existem, eles estão ali dentro da legalidade da Constituição, mas qualquer discordância com as ordens do imperador
o imperador vai ter a última palavra. Ficou definido que ser cidadão no Brasil, ter participação política, é para homens maiores de 25 anos, alfabetizados e com uma renda mínima. Então, elimina a produção de farinha de mandioca e permite a qualquer, né, brasileiro / português que ficou no Brasil participar da vida política, desde que comprove, né, aí a renda. A renda, ela não é a mesma para todas as funções, né? Quem vai, por exemplo, se candidatar a deputado, tem que ter uma renda, senador tem outra renda, maior, mas o que importa é que isso eliminava a participação da maior parte dos brasileiros. Então, voto censitário, poder moderador e esse destaque que a gente faz, porque essa Constituição, ela vai durar bastante, a gente só vai tirar essa Constituição de cena na proclamação da República, quando então for feita a Constituição de 1891, e esse item, que é o padroado e o beneplácito, eles vão ser motivo de problema, mas não para Pedro I, vai ser problema para Pedro II, que vai ter um conflito com o Papa. Mas não está na hora, então a gente aguarda. Dom Pedro já tem os problemas dele. Dom Pedro, ele não permite que os estados, né, que ainda eram chamados de província, tenham autonomia. Ele é um governo unitarista, centralista, né, ele quer tudo na mão dele. Então, aí é só um esboço. Esse material, ele vai para vocês, a partir da semana que vem a gente disponibiliza no Classroom, e mostra só a estrutura hierárquica, né, como é que Dom Pedro realmente estava acima de todos os poderes, né, de todas as decisões, de qualquer discórdia. E a reação que a gente vai ver a isso é a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é um movimento que acontece no Nordeste e ele se propõe ser separatista. E o que eles alegam? Eles alegam que não é possível você sair da tutela de Portugal, que foi uma metrópole por séculos, né? A colonização no Brasil começa em 1500, o descobrimento, 1530, você tem o início da ocupação, e você está em 1824, e a estrutura política meio que não alterou muito na vida dos brasileiros, né? Um autoritarismo, lembrando que Dom Pedro é de nascimento português, então, sabe, não quero pertencer a um país autoritário, a uma falta de participação, século XIX, olha, as ideias iluministas já ficaram na cabeça dessas pessoas desde o século XVIII, minha liberdade, minha participação política, não tem. Então, essa turminha, né, que está destacada aqui na região Nordeste, eles vão olhar para os Estados Unidos. Estados Unidos é uma referência de república, de independência, né, pelo menos lá dentro não era tanto, é assunto que a gente vê em outro momento, mas aquela ideia de liberdade, de oportunidade, a ideia de que a república, ela possa ser um modelo melhor do que uma monarquia, ainda mais quando essa monarquia é absolutista. Então, organizam um movimento separatista que se chamaria Confederação do Equador, e Dom Pedro, ele vai precisar de mercenários para reprimir esse movimento. Dom Pedro não tem um exército organizado nesse momento, nem dinheiro para isso, e aí ele conta com a participação, né, ele contrata mercenários. Aí tem, assim, no mercado, para você contratar serviços de mercenários, assim, famosos por, né, serem eficientes no cumprimento do serviço, tem os franceses, tem os ingleses, né, e o que é mercenário? Pagou, né, os caras fazem os piores serviços. E assim vai ser. A repressão no Nordeste, para impedir, né, que esse novo país, que levaria, né, toda a região ali, pedaço do Nordeste e Norte, e se chamaria Confederação do Equador, aconteça, Dom Pedro, então, manda reprimir de forma exemplar. Centenas de pessoas mortas com requintes de crueldade, corpos pendurados entre as províncias
que estavam envolvidas no movimento, e também tem o fuzilamento do Frei Caneca. Essa imagem ali está representando um pouco esse fuzilamento. O Frei Caneca, né, o padre da Igreja Católica, ele vai ser fuzilado e em praça pública, para todo mundo ver mesmo. E por que disso? Para mostrar para todo mundo que nem padre, nem rico, nem pobre, nem branco, nem negro, ninguém está acima de Dom Pedro. Então, não importa, né, o seu papel na sociedade, a punição ela vai ser exemplar. E aí, como era a maior parte das vezes eram os mercenários que estavam fazendo aquele banho de sangue ali naquelas regiões, na hora de matar o padre, queriam que os brasileiros, né, soldados brasileiros, matassem o padre, para ficar uma coisa mais legítima. Brasileiros fiéis a serviço do imperador e reprimindo ali o traidor, né, alguém assim que se conspirou contra o império. Só que é um problema você matar padre, né, na cabeça das pessoas, dentro de um contexto do século XIX, catolicismo predominante aqui, religião oficial do Brasil, e aí foi aquela dificuldade. Então, conta a história que para que os soldados, né, ficassem ali à frente, apontassem armas para o padre, que teriam colocado as armas e só uma com uma bala de verdade, as outras seriam festim. E aí os soldados pegariam essas armas, iriam mirar no padre, na hora que desse a ordem, todo mundo atira, mas ninguém saberia quem matou o padre, né? Porque só um tinha arma com bala. Bom, gente, não sei se isso é fato, né? Acho que quem sabe atirar vai perceber a diferença de uma bala, de um tiro de festim e um tiro com uma bala, mas o fato é que a imagem mostra aqui também, né, assim, o desânimo, o receio, né, dos militares na hora desse fuzilamento. Mata o padre, mata as pessoas, e a Confederação do Equador, ela é sufocada de forma exemplar, tal qual Dom Pedro queria. Aí também vale ressaltar que logo no início da independência, mas isso eu falei na aula passada, alguns movimentos se opuseram à independência, também no Nordeste, basicamente na Bahia. E Dom Pedro já tinha deixado ali aquela digital de sangue, de violência, porque era assim que ele tratava toda discórdia, toda oposição. Se Dom Pedro não parecia assim, ter tido um começo muito bom, ele vai piorar muito isso. Por quê? Olha só, em 1823, nós temos a Noite da Agonia. Em 1824, ele outorga uma Constituição e tem todo o problema da Confederação do Equador. Mas em 1825, Dom Pedro resolve levar o Brasil a uma guerra. É uma guerra para anexar o Uruguai. Nós vamos chamar essa guerra de Guerra da Cisplatina, como era conhecida a região do Uruguai. Essa guerra, na verdade, ela vai acontecer contra a Argentina. Por quê? No momento em que Dom Pedro, ali articulando a invasão, a ocupação, a anexação do território do Uruguai ao território brasileiro, a Argentina questiona esse direito e acha que se alguém tem direito, se alguém vai anexar o Uruguai, a Argentina vai anexar o Uruguai. Então, vai ser uma guerra entre Brasil e Argentina pelo Uruguai. Essa guerra, que dura aí 3 anos, ela é uma guerra desastrosa para um país que já nasceu endividado, que já nasceu sem uma riqueza, sem destaque no mercado internacional, ou seja, o Brasil não tem dinheiro, tem dívida, não tem um exército bem estruturado, a gente acabou de contratar mercenário para reprimir a Confederação do Equador, mas nós vamos para a guerra. E são 3 anos para anexar um território, que se pensar assim, por que mesmo, quando a gente olha o tamanho que o Brasil tinha, é importante destacar que o Brasil era exatamente o tamanho do território agora, menos o Acre, tá? O Acre, ele é adquirido ao território brasileiro, anexado ao território brasileiro, durante o Segundo Reinado. Então, é história para a gente contar depois.
E Dom Pedro, então, quer ampliar esse território. Bom, o que acontece? Essa região, ela tem muitos rios navegáveis, e a Bacia Platina, essa região fronteiriça ali, né, Paraguai, região da Argentina, Brasil, tudo aquilo ali virou um campo de guerra. E navios ingleses que transportavam produtos para o comércio começaram a ser atacados, saqueados. Nós vamos ver essa mesma história lá na frente, depois, na guerra contra o Paraguai. E os problemas causados ao comércio inglês nessa região vai levar a Inglaterra a interferir no conflito, do tipo, olha, gente, vocês estão me atrapalhando, essa bagunça aqui não pode continuar. E aí a Inglaterra, ela entra, é um país que tem empréstimos, tanto com o Brasil quanto com a Argentina, ou seja, a Argentina e Brasil são devedores para a Inglaterra, ela usa essa força da economia, essa força até militar, se ela quisesse, para fazer com que essa guerra chegue ao fim, sem que Brasil nem Argentina se aproprie do Uruguai. O Uruguai, então, passa a ser reconhecido como a República Oriental do Uruguai. O Oriental depois desaparece do nome do Uruguai, mas é uma referência inicial aí para a independência do Uruguai, né, libertando aí da cobiça brasileira e argentina. Aí, uma curiosidade, por que chamamos o Uruguai, nesse momento, de República Oriental do Uruguai? Porque quando a gente olha o que eram as antigas colônias espanholas, o Uruguai, pensa ali no mapa, ele era a colônia mais ao oriente de domínio espanhol. Tá pensando que a Espanha tinha uma área bem vasta de colonização na América, né, para o Ocidente. Então, o Uruguai é a parte mais oriental das colônias espanholas. Daí, a origem do nome, que não se justifica, e por isso, depois desaparece. Dom Pedro mostrou, mais uma vez, ação autoritária, voluntariosa e burra, né? Porque se envolveu numa guerra sem retorno. Aí o mapa, mais ou menos, como referência do que seria o Brasil se tivesse anexado o Uruguai, né? Mais um pedacinho aí para o sul. Problema pouco, é bobagem. Durante a Guerra Cisplatina, só conferir a hora. Durante a Guerra Cisplatina, o pai de Dom Pedro I morre, Dom João VI. Aos 58 anos, Dom João morre em Portugal. E aí Dom Pedro recebe a carta, né, lamentando a morte aí, comunicando, olha, o pai morreu, e pela tradição, né, pelas regras do sistema de monarquia, o filho mais velho é sempre o herdeiro da coroa. E apesar de Dom Pedro ter rompido com Portugal, feito do Brasil um país independente, ele é o filho mais velho de Dom João e a coroa portuguesa pertence a ele. E aí Portugal fica ali, né, ao enviar o comunicado da morte de Dom João, na expectativa de saber se Dom Pedro vai para Portugal assumir a coroa portuguesa ou se ele vai mandar uma carta abdicando, abrindo mão da coroa, o que daria, então, o poder para, né, a coroa. Poder nenhum, porque o rei de Portugal, nesse momento, já é simbólico, para o irmão Dom Miguel. Já vou mostrar Dom Miguel. Vou mostrar Dom Miguel. Esse é Dom Miguel. Dom Miguel, uma expectativa, né, de ser o futuro rei de Portugal, não importa se isso é um simbolismo, é um status, é um reconhecimento, é um título, né, imagina, ser rei de Portugal, e esse que é o segundo irmão abaixo de Dom Pedro aí, segundo filho, né, peraí. Então, Dom Miguel cria expectativa, os portugueses ficam na expectativa, mas a atitude de Dom Pedro não foi muito bem o que a galera lá estava esperando, não. Dom Pedro resolve enviar a filha mais velha dele para ser a futura rainha de Portugal, Dona Maria da Glória.
essa figura, essa moça que você está vendo aí. Mas quando ela vai para Portugal, ela só tem 9 anos. Então, ela é enviada para Portugal, junto com a pajem, né, com que a babá, os brinquedinhos, leva tudo e leva uma carta para Dom Miguel, para que quando chegasse lá em Portugal, a menina fosse tutelada, né, Dom Miguel fosse um tutor de Dona Maria da Glória, até ela completar 18 anos, quando então ela poderia ser coroada como, desculpa, rainha de Portugal. E aí a menina vai, né, cartinha, e quando a menina chega lá, Dom Miguel tem uma frustração assim, que isso, né? Ele esperava uma renúncia de Dom Pedro, e o que ele recebe é uma sobrinha para ele criar e fazer coroar rainha de Portugal. Então, Dom Miguel não aceita isso, some com Dona Maria da Glória. Mais tarde, a história vai mostrar que Dona Maria da Glória foi levada para um convento, né, com identidade diferente, para que ninguém soubesse que ela era princesa, e como ela é muito pequenininha, né, criança de 9 anos, ela fica ali, guardadinha, né, seria para sempre, seria, porque essa história muda, mas Dom Miguel se coloca como rei de Portugal. Lá em Portugal vai ter, né, uma divergência, que isso é legítimo, não é, apoiadores de Dom Miguel, muitos apoiadores de Dom Miguel, né, quando ele se torna rei de Portugal, revolta, é mágoa com Dom Pedro, que separou a maior colônia que Portugal tinha, né, que no caso era o Brasil, gerando aí prejuízos, perdas para Portugal, mas tem também aquela turma que entende que direito é direito, né, que Dom Miguel não estaria agindo legalmente. Isso aconteceu em 1826, tá? A história de Dom Pedro com Dom Miguel, né, vai ser uma troca de cartas, ofensas, né, de tentativa de Dom Pedro articular a derrubada de Dom Miguel sem sair do Brasil até 1834. Só em 34 é que Dom Pedro vai lá resolver o problema cara a cara. Então, a gente aguarda. Dom Pedro tem um país falido, que participou de uma guerra, que não trouxe retorno, tem uma constituição autoritária, Dom Pedro, né, tem sangue nas mãos, deixou um rastro aí de repressão aos seus opositores, mas ele não conduz bem o país, né, porque tem um preço, quando você se propõe a centralizar o poder, a ser responsável, né, por todas as decisões, a população que não pode participar, que não pode criticar, espera, no mínimo, que os resultados sejam positivos, que a economia cresça, né, que o país prospere, que as coisas melhorem, nada disso estava acontecendo. Então, o que aí acontece? Os jornais, por mais que Dom Pedro ali reprimisse, por mais que poucas pessoas fossem alfabetizadas, os jornais circulam. E aí vocês estão vendo um jornalista lá no Rio de Janeiro, nossa capital, na época, que é o Líbero Badaró. Ele era um crítico, a Dom Pedro, ele é um liberal. O que é isso? Alguém que questiona aquele poder moderador, aquele autoritarismo, e ele não é sozinho na voz dele. Então, vira e mexe, ele colocava, assim, coisas no jornal que irritavam Dom Pedro, que criticavam Dom Pedro, né, que eram aquelas alfinetadas. E num desses momentos tensos em que Dom Pedro gasta muito dinheiro com a situação lá de Portugal, ele manda espiões, ele manda agentes, ele manda grupos de soldados, ele agora tem cabeça mais voltada para Portugal, né, onde tem um irmão traidor que assumiu o trono, do que com os problemas internos do Brasil. E assim, olha, polícia não está recebendo salário, soldados dos quartéis, que já são poucos, não estão recebendo salário, o país não se movimenta, né? Inflação altíssima, preços altos. E Líbero Badaró fala que a gente tem um imperador que tem o corpo no Brasil e a cabeça em Portugal, e que dessa forma a gente nunca vai mudar a situação de ser eterna colônia, de ser eternamente
um país que não acontece, endividado, e o Líbero Badaró vai ser assassinado depois de postar mais uma, postar é ótimo, né? Postar, publicar mais uma crítica contra Dom Pedro. E a morte dele ficou muito evidente de que fazia parte ali de um crime encomendado, né, que provavelmente Dom Pedro era o mandante, 99,9%, porque ninguém vai provar isso, e o Líbero Badaró é assassinado. Só que a gente sabe que em época de crise, se você mata alguém da oposição, a tendência é a oposição crescer. E aqui o próprio jornal que ele trabalhava, né, começa a soltar panfletos, né, morre um liberal, mas não morre a liberdade. E aí a imagem de Dom Pedro, pior não podia ser. E aí o que é que Dom Pedro resolve fazer? Né? Aconselhado, sempre os ministros muito próximos a ele, falam, não, peraí, Dom Pedro, vamos articular aqui uma forma de mudar a sua imagem. Político, quando quer mudar a imagem, isso é uma estratégia usada até hoje. Ele vai para a galera, ele vai para as ruas, né? Ele vai ter contato com o povo, ele vai abraçar as pessoas, ali ele vai parecer alguém simpático, né, alguém que está ali, representante do povo, e Dom Pedro, naquele isolamento dele lá no Rio de Janeiro, ele é aconselhado, então, a fazer visita a dois lugares muito importantes da história desse país. De novo, Minas Gerais e São Paulo. Olha que Dom Pedro fez uma viagem a Minas e São Paulo antes da independência. Lá vai Dom Pedro de novo, só que agora com outro objetivo, né, se aproximar dos latifundiários endinheirados, dos fazendeiros, buscar apoio político, sabe, sair na rua, abraçar velhinho, beijar catarrento, essas coisas bem da articulação política mesmo, né, sorriso, e ele vem a Minas Gerais. Será muito mal recebido, será... A comitiva dele vai ser alvo de tomate, farinha. Ninguém é doido também de jogar uma pedra, dar um tiro, também não chega a tanto. Vaia. E Dom Pedro, então, né, ele era nervoso, as viagens eram extremamente cansativas, e Dom Pedro, então, né, depois de 3 cidades mineiras, onde ele é muito mal recebido, ele resolve que não vai dar sequência a essa ideia maluca, né, de sair fazendo política da boa vizinhança com esse povo. Ele resolve voltar. E aí o mensageiro vai na frente para o Rio de Janeiro, né, tem a comitiva, muita gente, né, aquela coisinha de Dom Pedro, para, descansa, banheiro, comida, e o mensageiro volta para avisar, né, para aquela corte que está ali no Rio, que a viagem deu toda errada, que Dom Pedro não vai para São Paulo e que ele está voltando. E aí os portugueses, apoiadores, articuladores, ali, a galerinha dos conselheiros, falam, puxa vida, cara, a proposta deu errado, mas nós vamos receber Dom Pedro com uma grande festa, né? Nós vamos ali fazer uma festa com muitas pessoas, com muito gasto, com muito luxo, com muito tudo, e isso vai ofuscar o fiasco da viagem. Nesse período de preparação dessa festa para o retorno de Dom Pedro I, os brasileiros, contrários à ideia de Dom Pedro, a ideia da festa, começam ali a querer impedir que a festa aconteça. E aí não deu outra, gente. Confronto entre apoiadores de Dom Pedro, basicamente portugueses, e opositores de Dom Pedro. E aí o pessoal se pega, é muito conhecido como Noite das Garrafadas, não foi uma noite, na verdade, durou uns 3 dias de pancadaria, mas a gente faz referência desse episódio como Noite das Garrafadas, porque muitas das garrafas de vinho que seriam utilizadas para a festa foram utilizadas como arma pelos portugueses que se viram atacados por grupos de brasileiros. Dom Pedro chega ao Rio de Janeiro, né, com aquele arrasto de destruição, violência para tudo quanto é lado, quebradeira, né, vai Dom Pedro entender que aquilo era a preparação de uma festa,
Então, os ânimos estão acirrados. Dom Pedro recebe um segundo conselho, compõe um ministério só com brasileiros. Esse ministério, que vai durar pouquíssimo, vai ser conhecido como Ministério da Simpatia. Olha o nome, não é apelido, tá, gente? Lógico que ele não chamava o Ministério de Simpatia. Mas, diante de crítica, Dom Pedro, então, resolve chamar brasileiros para, finalmente, depois de 9 anos de primeiro reinado, brasileiros ocupam importantes cargos da vida política. Deu ruim. Dom Pedro briga, demite, ofende, e o Ministério da Simpatia não dura nada. Volta em cena o então conhecido Ministério dos Marqueses, que era só do grupo português. Bom, no meio de tanta confusão, né, aí uma representação do que seria a Noite das Garrafadas. Quem estaria aqui nos sobrados, ó, em cima, seriam os portugueses, e embaixo os brasileiros atacando a área onde estava sendo organizada a festa. Muitas das garrafas teriam sido lançadas desses sobrados, né, e aí você teria violência pura. Mas tanto clima de economia ruim, popularidade ruim, participação, apoio político péssimo, e agora você tem, para fechar com chave de ouro o primeiro reinado, os soldados nos quartéis do Rio de Janeiro cruzam os braços, eles se voltam contra o imperador. Por quê? Em nome da Constituição, da democracia? Não, claro que não, isso nem existia. Aos baixos salários, a forma ruim com que os soldados eram tratados, sabe, de não receberem pensões, de terem salários muito baixos e ainda atrasados, de terem comidas, vocês vão ver reclamações disso em vários momentos depois, comidas de péssima qualidade. Os soldados resolvem se revoltar também, eles entram nesse climão de todo mundo odeia Dom Pedro e cruzam os braços. Olha, se Dom Pedro não tem apoio do povo, não tem dinheiro, não tem apoio político e agora não tem apoio dos militares, ele vai cair. E ele vai cair, e o que aconteceria numa derrubada de Dom Pedro é imprevisível. Ele vai ser preso, ele vai ser banido. Então, ele faz a leitura rápida daquele momento e resolve abdicar. Então, ao invés de, olha, vocês vão me derrubar, eu resolvi sair. E aí ele faz o documento que ele está entregando aqui, ó, esse quadro é clássico, ele representa a abdicação de Dom Pedro, a abdicação é a renúncia de Dom Pedro, então ele está entregando, e aqui é uma representação importante. O Dom Pedro entrega a renúncia aqui para um comandante militar, e temos aqui a figura dessa criança aqui, que está de camisola. Na época, isso era comum, né? Aqui, ó, descalço. É uma criança que foi tirada da cama, porque essa decisão aconteceu à noite, em que Dom Pedro comunica que ele está renunciando ao trono do Brasil, mas está colocando como futuro rei Dom Pedro, tá? Esse segundo Dom Pedro aqui, ó, a criança, que naquele momento tem 5 anos. Dom Pedro, então, vai partir do Brasil. A data de abdicação é 7 de abril de 1831. O que acontece com Dom Pedro, né, depois que ele sai do Brasil? Uma curiosidade. Quem está aqui com Dom Pedro no colo não é a mãe de Dom Pedro. Leopoldina, ao longo dessa história toda que a gente está contando, morreu, a primeira esposa de Dom Pedro. Havia, assim, uma rejeição enorme se Dom Pedro se casasse com a amante dele, a Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Então, por razões políticas, Dom Pedro, ele acaba se casando de novo com outra austríaca, a outra moça, que é a Dona Amélia, que vem da Áustria, a casa dos Habsburgo, para casar com Dom Pedro. Lembrando que casamento, gente, dessas figuras de monarquia, essas figuras nobres, não tem nada a ver com amor, com eu gosto de você,
prazer, sou seu marido, prazer, serei sua esposa. E aí a dona Amélia, ela vem, na época com 16 anos, para ser a segunda esposa de Dom Pedro. Tá? Então, o Pedro II, ele já é um menino sem mãe. E ele vai ser deixado no Brasil com mais duas irmãs, a dona Jacinta e a dona Januária. Todo mundo pequeno nessa época, né? Dom Pedro era o caçula. E essas duas irmãs serão deixadas no Brasil para que Dom Pedro II, Pedrinho, ele não fique tão sozinho, né, tão isolado da família. Dom Pedro I vai para Portugal, né, com a esposa, com os demais filhos, e ele vai entrar em guerra com Dom Miguel. E ao chegar em Portugal, ele se articula, né, ele vai buscar os apoiadores dele e vai ter uma guerra horrorosa entre Dom Pedro e Dom Miguel. Né, aqui essa charge, ridicularizando, né, como se fossem dois meninos birrentos aqui, e aqui o Dom Miguel segurando a coroa na cabeça dele. Mas a vitória vem para Dom Pedro. Dom Pedro vence Dom Miguel e vai assumir o reinado em Portugal. Ele vai ser o Dom Pedro IV, lá em Portugal. Mas, se ele venceu Dom Miguel em 1834, em 1835, Dom Pedro morre. Deixa eu ver se eu falei certo. 34, 1835. Dom Pedro morreu em 1834 mesmo, pouco depois de vencer Dom Miguel, aos 35 anos. E aí você fala assim, mas peraí, o cara brigou, assumiu, morreu. Dom Pedro já tinha problemas de saúde e a guerra, ele se envolveu muito, emagreceu muito, a resistência baixou, adoeceu, morreu. Aqui, nessa representação da morte dele, tem do lado aqui a esposa e aqui a Dona Maria da Glória, a filha sequestrada, desaparecida, mas que com a vitória de Dom Pedro I, que vai ser Pedro IV lá em Portugal, Dona Maria da Glória vai ser encontrada, resgatada e será, depois da morte de Dom Pedro, a próxima rainha de Portugal. Tá? Aqui, né, só jogando aí as sementinhas para o nosso próximo imperador, esse vai ser o filho deixado aqui com 5 aninhos e que vai se tornar Dom Pedro II. Então, a gente vai ver, né, o imperador criança, que assume aos 15 anos e que vai pegar um Brasil bastante tumultuado. Só que eu tenho um problema aí. Qual que é o problema? Dom Pedro vai embora, deixando uma criança de 5 anos, mas, por lei, Dom Pedro só poderia ser coroado aos 18. Então, a gente entraria, né, nessa brecha aí, no período regencial. Mas aí vai ficar para o nosso próximo encontro. Tudo bem, povo? Vocês estão aí? Eu vou parar a gravação, mas antes vou fazer um pedido. Quem ainda não marcou presença, marca presença aí para mim, rapidinho, tá? Porque nosso tempo de aula acabou. Isso. Valeu. Nos vemos no nosso próximo encontro. Beijos, ótimo dia, ótima semana. Até mais para todos. Tchau, povo. Tchau, Ivaninha. Tchau. Fiquem bem, se cuidem. Tchau. Tchau. Beijo, Wanda. Tchau. Beijos. Até a próxima.